Bom dia, meus amigos. Nós estamos em agosto de 2025. Hoje eu vou falar especificamente sobre as diferenças das rações de cavalo da Europa com as brasileiras. Então, para explicar melhor isso, a gente tem que ver que quando nasce um potrinho, a égua come a placenta dela e o potrinho come o esterco, a bosta da mãe. Então, ela está se imunizando e o potro está pegando as bactérias que irão fazer a flora intestinal dele. Então, eles são muito dependentes, todos os dois. E principalmente o potrinho, né? Dependendo das bactérias transmitidas pela mãe. Então é um problema você dar um antibiótico com o potrinho. Bom, dito isso, a gente tem que lembrar que esse equipamento do cavalo, que é o sistema digestivo dele, tem 50 milhões de anos sem melhora. Por quê? Porque se ele tivesse tido uma evolução natural, quer dizer, iam sobreviventes que iam vivendo, talvez esse equipamento seria melhor hoje. Mas não, eles foram escolhidos na velocidade, na força, na tração, na comodidade, com um gordinho em cima. Então, essa que foi a evolução deles. Então, esse aparelho digestivo deles é uma verdadeira bosta, né? Porque, você veja, aquele pedacinho que a gente joga fora, quando dá uma apendicite, o apêndice chama-se seco. O cavalo tem um seco funcional, esse é um seco enorme. Cabe uns 25 litros, coisa assim. Você imagina um balde de 25 litros, né? Cheio de bactéria fermentando aqui, ali com a entrada e saída igual, né? Só uma, né? E o intestino, a parte do intestino que costuma dar a cólica, é o cólon, ele cabe ali uns 85 litros. Quer dizer que é enorme, todas essas duas partes são enormes. Bom, mas para chegar nessas duas partes, o que acontece? O cavalo, ele é grande, né? Ele desce a boca até a grama, o capim, e ali ele fica mastigando de tequinho em tequinho e salivando muito para poder lubrificar e chegar e formar o ácido nesse estômago dele, que tem uns 15 litros. Você imagina, é ridículo isso. É ridículo. Então ele tem que ficar comendo 16, 18 horas por dia, aos pouquinhos, para poder jogar para esse estômago, que fica um tequinho ali no estômago e já vai para as bactérias ali, para as cólicas. Então, o que é fundamental na alimentação de um cavalo? É a gente saber que o que ele engolir, ele não devolve mais, porque ele não vomita, tem uma válvula ali. Então, imagina um pescoço daquele tamanho vomitando, não tinha jeito, ele não vomita, né? Então você só tem uma única chance, que ele engolir é o que vai ser, né? Hoje em dia enfia uma sonda, puxa, tira com a sonda, tal, mas não resolve. Ele passou muito pouco tempo ali no estômago. Então, gente, minha avó dizia o seguinte, a minha avó é antiga, porque eu sou antigo, né? Minha avó dizia o seguinte: quando uma mulher fica grávida, põe um pé na cova, porque o risco é enorme. Assim como quando falava para ela, tal cavalo vai fazer pista, vai para a exposição, ela falava, é outro que está pondo um pé na cova. Por quê? Você vai confinar ele e, em vez dele ficar comendo aquele montinho de comida o dia inteiro, vai jogar volume grande de comida prensada, altamente densa. Então, vamos lá, deixa eu explicar para você em questão dessa comida. O meu avô foi para os Estados Unidos em 57.
Lá ele conheceu os cavalos e viu que lá era caro o cavalo, ele resolveu investir. Então ele veio e começou a investir no pasto. E gastou, os cavalos não ficavam mais naquele piquete de pastinho de égua que chama. Comia capim de verdade. E suplemento. Né? Suplemento que a gente achava na época que era um puta suplemento, era 2 quilos por dia. Né? E ração, né? 1,5 a 2 quilos. É ridículo você pensar isso hoje. Mas, e eles passavam a noite com capim cortado, que punha nas baias, capim cortado verde. Quer dizer, o feno é desidratado, o feno já tiraram toda a água dele. Então ele também é um concentrado. Então, gente, o primeiro grande cavalo do meu avô chamava-se Gigante, tinha 1,59 m. Dali para frente ele melhorando a comida, dando pasto de qualidade, etc. O cavalo chegou a 1,62 m, que era a altura do turbante. Daí entrou uma fase que nós começamos a seguir a orientação do professor Losito, chegamos até fazer ração, e o Topázio chegou a 1,64 m. Tivemos várias éguas, 1,65 m, 66 éguas, 1,67 m, tudo com a mesma genética, mas comida diferenciada. Quando eu olhei as exposições daqui da Europa, eu via que os cavalos estavam enxutos, não estavam obesos. Você diferencia um cavalo obeso, na jeito mais prático de você olhar um cavalo obeso de longe, né? É que você vê que ele tem aquelas bolinhas de gordura em volta da inserção da cauda. E no final da garupa, onde encaixa o rabo, forma 2 bolinhas na beirada de gordura. Forma em outros lugares também, o mais prático de ver é isso aí. Ele está obeso. E daí, para ele chegar a ficar obeso, imagina que você tem que enfiar em ração nele. Não é fácil não. Então, qual é o risco dele ter cólica? Monstruoso. Então, voltando à exposição daqui da Europa. Os cavalos tudo enxuto, forte, musculoso, não vi nenhum obeso. E daí eu fui ver, você vê que ele está gordo, mas não está obeso. É o seguinte, você olha ele e não enxerga as costelas, mas na hora que você passa a mão, você sente as costelas. Essa é a diferença. Então, ele está com uma carninha só tampando as costelas. Ali, ele está em forma. Né? Bom, daí eu fui lá nas baias. Cheguei nas baias, começa do coxo. O coxo não é aquele coxo pequenininho lá que põe aquele puta monte de ração, o cavalo come em questão de segundos. Ele manda a boca lá, parece que é um cachorro morrendo de fome, né? Não. Ela é grande o coxo e a camada de ração é pequenininha porque eles dividem um monte de vezes por dia. 4 vezes, tem gente que põe 5 vezes. Tá? Bom, que mais? Você eu reparei que a comida parece sabe aquelas... Imagine você que você está comendo um prato com salada seca. É isso aí. A comida deles eles falam muesli, né? Como se fosse aquele muesli holandês que você come no café da manhã, mas não, a comida está tudo ali, né? Enquanto que no Brasil eles têm um processo industrial que forma pellet ou extrusão. Os 2 processos cozinha toda a comida. Na Europa não cozinha não, é a frio. Então eu escrevi um livro não, é um manual mostrando as diferenças das duas e coloquei um link aí para você pescar esse livro aí na Hotmart. Eu precisei pôr um preço de R$10, que é um preço simbólico, porque se eu não coloco preço nenhum, eles não se interessam por ficar segurando e me enviando, porque tem toda uma logística nisso, né?
Então tem que pôr um preço. Por isso eu pus esse preço simbólico de R$10. E não é para ganhar dinheiro, mas e sim para bancar o serviço. E ali eu explico melhor, com detalhes, as diferenças. O que eu quero dizer com isso é que não adianta você pensar a curto prazo e com um cavalo obeso ali que sobreviveu, que a maioria fica para o meio do caminho, enquanto que e tem vida curta, enquanto que os europeus ficam com aquele cavalo super bem treinado, muitos anos trabalhando, porque ele não morre. Você tem que jogar um piano na cabeça de um aí para que eles não morrem, eles não tem aquela quantidade de torção, de cólica, de compactação, não tem nada disso não. Tem cólica, claro que tem, você tirou ele do pasto, mas é muito pequeno a probabilidade. Então a diferença é brutal. Enquanto eles colocam um feno de gramínea na ração deles como fibra, a gente coloca palha de arroz, que é a mais barata. Só que a palha de arroz é sílica pura. Não é uma coisa que você põe um pó de serra, alguma coisa assim na ração. Então a diferença é brutal em tudo. Então, eu gostaria que vocês lessem esse manualzinho. É meio sem vergonha o manual, mas está ali todas as informações que são necessárias para você saber o que você está fazendo com o teu cavalo. Você saber o que você está dando para ele comer. É como cuidar da gente mesmo. Como cuidar da gente. Se a gente ficar aí comendo produto industrializado, super industrializado, como eles falam, o tempo todo, a gente só vai faz exame de sangue e dá tudo errado. Então, a gente tem que pensar neles como estamos pensando na gente mesmo. Tá? É mais ou menos isso que eu queria dizer para vocês. Se vocês puderem dar também chegar até aqui, né? Porque vai enjoando escutar um cara falando. Mas se vocês chegaram até agora, dá um like aí, alguma coisa, manda para quem você quiser isso daí. Não é monetizado, é só para mandar a mensagem. Salvar um tanto de cavalo. Se a gente conseguir que essas pessoas, no máximo, veem esse livreto, vê essa mensagem, você está salvando um monte de cavalo. Então a ideia é essa. Lembre-se, sempre que você fizer um antibiótico num cavalo, você está acabando com a metade do sistema digestivo dele, que é as pura bactéria. Então você tem que tomar um super cuidado, deixar o antibiótico para a última instância. E depois do antibiótico fazer um probiótico. É até ruim falar isso daí, mas eu já vi até fazer um mix de esterco de outro e passar pela sonda, para poder jogar as bactérias para dentro. Mas a gente tem que cuidar dos nossos cavalos. Então, meus amigos, essa é a mensagem que eu queria passar. Tá? Um grande abraço e até a próxima.